Tá ótimo. Então, uma boa noite para todos, né? Vamos iniciar o nosso estudo aqui do livro de Neemias. Hoje nós estamos no capítulo 13, o último capítulo do livro. E antes de falarmos qualquer outra coisa, nós vamos orar e vou pedir ao Marcos França que nos dirija nesta oração. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos por esse privilégio, Pai, de desfrutar da comunhão com os irmãos, mesmo à distância, mas estamos juntos de coração, Pai. E por isso queremos nos colocar diante do Senhor, te pedir pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, para que o Senhor, Pai, nos dê a sabedoria e entendimento, para que assim nós venhamos abrir nossos corações para escutar da tua palavra, dos teus ensinos, aonde nós iremos aprender do teu evangelho, Pai. Que o Senhor use o teu servo Alan para nos trazer as boas novas, Pai. Que o Senhor nos dê entendimento como igreja para que essa palavra seja germinada e que, nesse sentido, ela seja, Pai, espalhada por todo o lugar aonde nós andarmos, Pai. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pelo teu Filho, porque sabemos, Pai, que ele tem um amor imenso com todos nós, morrendo em nosso favor para nos dar essa oportunidade de estarmos juntos. E nesse momento queremos te pedir, Pai, por cada lado apresentado nessa noite, te pedir também, Pai, por aquelas pessoas que se encontram debilitadas, sofrendo doente. Queremos também te pedir pelas pessoas enlutadas, como é o caso do nosso irmão Paulo César, que perdeu o pai, mas sabemos que o Senhor conforta o coração de todos nós, e por isso te rogamos que o Senhor conforte o coração de Paulo e da sua família, Pai. Queremos também te pedir pela nossa nação, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide de cada um de nós, nos protegendo do mal, Pai. Abençoa a esta aula, Pai, que vai ser ministrada agora, e cada um de nós venhamos ter atenção, aprendermos, e assim, Pai, passar para outras pessoas. Quero agradecer pelo dia de hoje, pelos livramentos, e também agradecer ao Senhor Jesus Cristo, no nome do qual te oramos para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Amém. Marcos. Só pegar uma coisinha aqui. Pronto. Vamos lá, então. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 13. Deixa eu achar o Giovanni aqui. Pronto, Giovanni, você me ajuda aí, por favor, tá? Adicionando quem está chegando aí. Neemias, capítulo 13. Interessante o capítulo 13, né? Uma vez, um líder religioso disse a seguinte frase: a natureza de um fogo é apagar. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar sempre mexendo com o fogo, no sentido de colocando lenha nova, retirando as cinzas, para que esse fogo do Evangelho nunca se apague. Interessante isso, né? Porque a natureza de um fogo é, com o passar do tempo, ele vai se apagando. E se a gente não cuida, acontece a mesma coisa com as pessoas na igreja. Neemias, aqui no capítulo 13, ele vai descobrir que aquele fogo da devoção, lembra? A gente viu isso no capítulo 10, 11, 12, o povo animado, não é? Encorajado. Mas agora, no capítulo 13, Neemias vai descobrir que aquele fogo havia se apagado.
lá em Jerusalém. Neemias ficou aproximadamente 12 anos em Jerusalém como governador. E depois ele voltou lá para a Pérsia, como ele havia prometido para o rei da Pérsia. Lembra no capítulo 1, né? Ele pediu para o rei para poder ir, depois ele vai no capítulo 2, mas ele prometeu ao rei da Pérsia que ele voltaria. E Neemias volta, então, para dar uma reportagem ao rei. E ele fica mais ou menos um ano lá na Pérsia. E depois retorna para Jerusalém. E nesse retorno, ele vai descobrir, então, que a vida espiritual do povo de Deus havia decaído muito, porque o povo, infelizmente, não cumpriu as promessas que ele fez. Eu quero relembrar um pouquinho o capítulo 10, as promessas que o povo fez. E nós vamos ver aqui no capítulo 13 que o povo não cumpriu essas promessas. E quando Neemias retorna, então, para Jerusalém de novo, ele vai notar que o povo não tinha cumprido as suas promessas e Neemias vai corrigir essa falta do povo. Eu quero que a gente comece a pensar desde agora em nós, né? Nós também fazemos promessas para Deus, não é? Nós fazemos votos para Deus e precisamos cumpri-los. É triste quando a gente promete coisas e não cumpre. Aqui nós vamos ver o povo que prometeu no capítulo 10, agora no capítulo 13, depois desse ano que Neemias ficou fora de Jerusalém, o povo quebrou suas promessas. A vida espiritual estava lá embaixo. E Neemias vai rapidamente corrigir isso. Vamos comparar rapidamente o capítulo 10 com o capítulo 13. Eu quero que a gente lembre das promessas que o povo fez, e nós vamos ler o capítulo 13 e vamos perceber que o povo não estava cumprindo aquelas promessas. A primeira promessa que a gente vai ver lá no capítulo 10 é aquela promessa de separar-se do mundo. Lembra disso? O povo havia prometido que iria se submeter à palavra de Deus, que iria se separar do mundo e que iria sustentar a casa de Deus. Essas foram as promessas que o povo fez. Aqui no capítulo 13, nós vamos ver que o povo não cumpriu essas promessas. Olha comigo rapidamente aqui, vamos ler o capítulo 13 e vamos ver que aquela promessa que o povo havia feito, você vai se lembrar, lá no capítulo 10, de se separar como um povo de Deus, eles não estavam cumprindo. Olha que interessante isso aqui. Lembra? Eles iam se separar como povo de Deus. E aqui no capítulo 13, eles não vão cumprir essa promessa. Alguém pode ler para a gente o capítulo 13? Vamos ler os versículos de 1 a 9. Quem está com uma conexão boa, quiser ler de 1 a 9, vamos ver como que o povo não estava cumprindo Posso ler? prometido. Pode ler, Sérgio? 1 a 9. Prometo que vai sair melhor para a Nath lá. Aí, ó. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção.
quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de descendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, o vinho novo e do azeite, prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar a sala e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e os incensos. Obrigado. Olha só que interessante aqui, né? Esse texto, o que o texto nos ensina, né? Havia uma multidão mista, vamos usar esse termo, lá em Jerusalém, versículos de 1 a 3, né? Tinham pessoas que eram descendentes dos moabitas. E você lembra desse episódio, né, com Balaão, lembra? O povo moabita, segundo aqui o versículo 2, em vez de dar água e comida para os israelitas atravessarem a região dos moabitas para chegarem na terra que Deus prometeu a eles, durante aqueles 40 anos lá no deserto, ao invés dos moabitas fazerem isso, eles contrataram Balaão para trazer maldição para o povo. Você lembra dessa história, né? Então, os amonitas, desculpe, eu acho que eu falei moabitas, né? Os amonitas, eles eram proibidos de entrar dentro de qualquer parte cerimonial com o judeu. E não estava acontecendo isso, né? Eles estavam se misturando com o povo. Aquela promessa que eles fizeram de se separar como povo de Deus, enquanto Neemias voltou para o rei, aquele ano que ele voltou para dar um relatório, o povo então se misturou de novo. E aqui nós vemos Neemias tomando conta disso, né? Olha só que interessante, tinham pessoas que estavam dentro da casa de Deus, dentro do templo, né? Usando até uma sala reservada para as ofertas, como se fosse um escritório particular daquela pessoa que não era do povo judeu, não é? Várias outras coisas nós vamos ver no decorrer do texto, né? Que estavam sendo feitas erradas. O povo se esqueceu da sua promessa de se separar do mundo e se concentrar em Deus. Vamos trazer isso para nós hoje. Hoje nós não temos o povo judeu, o povo moabita, o povo amonita. Não é isso que a gente traz para nós como exemplo. Mas acredito que nós podemos trazer uma lição para nós desta maneira. Nós também podemos ter uma população mista dentro da igreja. E eu quero chamar de população mista as pessoas que querem participar da igreja, as pessoas que querem receber todas as bênçãos de Deus, mas não querem ter obrigações. Você conhece pessoas assim? Espero que você não seja uma pessoa assim, né?
uma população mista, está presente aos domingos, quer receber as bênçãos, mas não fale comigo de obrigação, né? Eu quero só os meus direitos, os meus deveres, não. São aquelas pessoas que gostam de ouvir sermões que fazem bem para o coração, mas o sermão que exorta, né? O sermão que corrige, essas pessoas não querem ouvir. São aquelas pessoas que eu vou chamar de uma população mista, que tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Infelizmente, existem pessoas assim. E o perigo dessas pessoas é que eles encorajam os membros fiéis na igreja a ser como eles, a não ter responsabilidades, a não ter obrigações dentro da igreja, né? Quando um irmão ou uma irmã desse tipo falta num culto e alguém liga para essa pessoa, né, com o propósito correto, né, de preocupação, aquela pessoa fica brava e diz: não liga para mim mais, você está me cobrando. E não é isso, né? Então, existem pessoas, infelizmente, que são mistos. Tem um pé na igreja, tem um pé no mundo. Só querem receber bênçãos, mas não querem saber de obrigações. Querem saber dos seus direitos, mas nem querem saber de deveres. Vamos tomar cuidado para nós não sermos assim, né? Lógico que queremos as bênçãos de Deus, lógico, e Deus quer nos dar, mas também temos os nossos deveres, as nossas obrigações para com a igreja do Senhor Jesus. O povo de Deus estava se esquecendo da sua promessa de se separar do mundo e ser um povo exclusivo de Deus. Lembra a carta de Pedro, né, no capítulo 2? Nós somos povo exclusivo de Deus. E tem pessoas, infelizmente, dentro da igreja que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. E isso não pode acontecer. Primeira promessa quebrada do povo de Deus. Pois não, Luiz ou Nath? Sou eu, Alan. Olha, Pois não. Esse princípio se repete no Novo Testamento, né? Sim. Eu lembrei do livro de Romanos 12, versículo 1 e 2. Isso. Não Se é para a aplica... gente se conformar com o mundo. Lembrou bem. Essa é uma boa passagem que exemplifica isso aqui, sim, Nath. Muito bom, muito bom. A segunda promessa que o povo tinha feito no capítulo 10, e agora no capítulo 13 eles estão quebrando. Era aquela promessa de não se casarem com pessoas que não eram do povo judeu. Você lembra disso? No capítulo 10? As pessoas tinham se casado com mulheres e homens de outros povos e não estavam obedecendo a Deus. E prometeram, no capítulo 10, que isso não iria acontecer. Mas agora chegamos aqui no capítulo 13, e nós vamos ver que isso continuou acontecendo. Quem pode ler para a gente mais o finalzinho aqui do capítulo? Vamos ler os versículos 27 ao 31, por favor. Quem pode ler para a gente? 27 a 31. Eu leio, irmão. Tá bom, Giovanni? Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade?
e serem fiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro. E lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembre-te de mim, ó meu Deus. Obrigado, Giovanni. Vamos lembrar da promessa? Volta lá rapidinho no capítulo 10. Olha comigo o versículo 30. Olha o que eles prometeram aqui no capítulo 10. Quem pode ler para a gente o versículo 30? Eu vou ler, Alan. Pode ler, por favor. 10:30. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas dele para os seus filhos. Essa foi a promessa que eles fizeram no capítulo 10. Nós já estamos vendo aqui no capítulo 13 que isso não foi cumprido. E vamos ler mais dois versículos lá no capítulo 13. Volta lá no 13. Alguém lê para a gente os versículos 23 e 24. 13, 23 e 24, por favor. Posso ler? Pode ler. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Está ouvindo? Estou ouvindo. É isso aí. 23 e 24. Obrigado. Mas a língua de seu respectivo povo. Olha só que coisa mais triste, né? Que está acontecendo aqui. Eles estão quebrando essa promessa. Os filhos desses casamentos, né, de judeus com mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe, os filhos não sabiam nem falar a língua hebraica. Olha que coisa mais triste, né? E se eles não sabiam falar a língua hebraica, como é que eles podiam conhecer e obedecer à lei de Deus? Não podiam. Né? Estão quebrando aquela promessa que fizeram lá no capítulo 10. Uma geração estava começando a perder a sua fé por causa desses casamentos. Lembra o que aconteceu lá no comecinho do livro de Juízes, quando Josué morreu, e a palavra de Deus diz que passou uma geração e a próxima geração não conhecia o Senhor Deus. Não é triste isso? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Essas pessoas estão casando com mulheres estrangeiras, os seus filhos não sabem falar a língua hebraica, vai acontecer numa geração de pessoas não conhecerem mais o Senhor Deus. E Neemias não vai permitir isso. Olha o versículo 25 do capítulo 13. Nós já lemos o 27 ao 31, né? Dizendo que Neemias purificou os sacerdotes e os levitas e retirou tudo que era estrangeiro do meio deles. Olha o versículo 25. Quem pode ler para a gente? 13, 25. Eu leio, Allen. Ok. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos.
fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em suas filhas dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos, ou com vocês. Obrigado. Olha só o que Neemias fez. Neemias parece que era bem corajoso, né? Olha o que ele fez aqui. Bateu em alguns deles, arrancou os cabelos de outros, né? E fez com que eles prometessem, jurassem aqui, né? Que não iriam mais casar ou dar suas filhas, seus filhos em casamento com outros povos. Olha, isso é muito importante para nós hoje, né? Porque a gente não pode pensar que nunca vai acontecer numa geração que a outra não saiba nem quem era o Senhor Deus. Pode acontecer, sim, se a gente não tomar o cuidado, né? E nós temos que pensar muito bem e ensinar os mais jovens que estão pensando em casamento. Nós aqui que já casamos, né? O ensinamento para nós já foi. Mas aqueles que estão para casar, é muito importante que a gente ensine, que a gente eduque, que a gente mostre que o casamento de uma pessoa temente a Deus com uma outra que não é temente a Deus pode ser muito perigoso, porque a pessoa pode perder a sua fé, né? A pessoa pode vir a abandonar a sua fé. É diferente, penso eu, vou dar minha opinião agora, tá? É diferente no namoro, tá? O namoro de uma pessoa cristã com uma não cristã pode ser até uma oportunidade de mostrar o cristianismo para a pessoa não cristã. Mas quando há um casamento, né, existe muita dificuldade. Eu não quero generalizar. Eu conheço pessoas, né, que são fiéis a Deus e são casadas com pessoas que não são fiéis a Deus, e não existe muita dificuldade. Mas a regra é que existe muita dificuldade nesses casos. E com risco até da pessoa fiel perder a sua fé. E o povo aqui havia prometido que não iria fazer isso. E no capítulo 13, eles não estão cumprindo. E Neemias vai relembrá-los da promessa que eles fizeram. Giovanni? Irmão, Deus é sábio, conhece todas as coisas. Se ele escreveu, é para que nós observássemos e cumpríssemos. Desde Gênesis 6, lá quando os filhos de Deus, que era a geração de Jessé, começaram a casar com as filhas dos homens, que era a geração de Caim. De Caim, né? Deus não se gostou porque a geração de Caim não buscava a Deus, e Deus deixou claro, olha, não se unam luz com trevas, que vai dar problema. E isso foi vindo ao longo da história, estamos aqui em Neemias. Mas também tem lá em 2 Coríntios 6, também a associação de luz e trevas. E nós vemos hoje que, infelizmente, irmãos, falaste de namoro, o namorar com o não cristão, esse irmão ou irmã tem que estar muito forte na fé para que a pessoa não cristão tire ele do caminho. Nós temos um exemplo prático de um irmão que faz 2 domingos que não vem ao culto, vamos verificar, está namorando uma não cristã. Temos que conversar com ele, e fazer ele entender que é ele que tem que trazer ela para a luz e não o contrário. Então, essa relação de luz e trevas, relação conjugal, namoro, que seja, Deus deixou bem claro desde Gênesis. Cuidado. Se ele falou, ele sabe. É verdade, Giovanni. É uma coisa perigosa, né? E como eu disse agora, né? Eu sei aqui no nosso grupo aqui, com certeza temos irmãs casadas com não cristãos, irmãos casados com não cristãs,
Eu sei que isso é difícil e não dá para mudar isso agora, né? A não ser convertendo o seu cônjuge, né? É diferente, né, Mas, irmão? É diferente, né? sim, é Quem se diferente. batizou casado já com não cristão, ele ou ela vai ter que ganhar para Cristo pelos exemplos dele. É diferente Isso. um que é solteiro, conhece a palavra, se batizou e vai agora pensar nesse lado. Exatamente, né? Esse ensino é fundamental para aqueles mais jovens, né? Que ainda não casaram, para que realmente escolham muito bem o marido ou a esposa, né? Cristãos, para que não aconteça isso que nós estamos vendo aqui acontecer vez por outra. E aqui em Neemias é a mesma coisa, né? O povo prometeu lá no capítulo 10, e aqui no capítulo 13 não está cumprindo, e trouxe problemas. E Neemias volta e vai corrigir isso, né? Bate em alguns, puxa o cabelo de outros, né? E fala, olha, vocês estão fazendo errado, só vai dar problema, né? Então, é uma coisa muito séria que nós precisamos ensinar, né? E muitas vezes esse ensino não é feito sobre casamento, né? Namoro, essas coisas assim, é muito importante que os mais jovens ouçam isso e, e procurem, né? Pessoas para se relacionarem dentro da igreja, com certeza, para que não aconteça esse risco, tá? Duas pessoas querem falar aqui, eu vou pedir que fale bem rapidinho, porque eu tenho mais 2 pontos ainda para a gente tratar. A Rosângela e o João. A gente Oi, vê Rosângela. que a Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, ela teve esse cuidado, né? O Esaú já tinha se envolvido com Anão e ela teve o cuidado, a preocupação de pedir que Jacó saísse para casar, não sair da linhagem. A gente vê no versículo que a Rebeca teve esse cuidado, essa preocupação, essa obediência, né? Sim, obrigado. Ótimo exemplo aí. Muito bom, Rosângela. João. Amado, eu acho que essas aulas que nós estamos tendo é uma providência de Deus, porque ali no 13, né, quando o livro foi lido, o livro de Moisés foi lido, se achou nele escrito. Então, o povo percebeu que tinha erros cometidos. E hoje, para nós, onde é que está esse livro? Está nas nossas mãos ou na nossa mente? Ele tem que ir para a nossa mente. A palavra diz que nós somos a mente de Cristo. Como é que nós vamos resolver os problemas de hoje se as congregações não sabem as atribuições de um evangelista, não sabe as suas atribuições dentro da igreja, sabe que a igreja não pode ficar sem uma equipe lá na frente, porque as consequências de tudo isso, parece que nós estamos vendo uma denominação hoje, e hoje, quando alguém se levanta contra essas coisas, para que haja paz numa congregação, para que as bênçãos continuem sendo dadas, como tu falaste aí, parece que vira o contrário, o perseguido se torna aquele que quer arrumar as coisas. Então, é preciso ter aula dominical, precisamos ter aula dominical em cada congregação, precisamos estar presente em todas as aulas para que a gente consiga botar na nossa mente aquilo que está faltando, graças a Deus. Obrigado, João. Obrigado. Muito importante, né? Terceira coisa aqui que nós vamos ver que o povo se esqueceu da sua promessa. Tinham feito a promessa no capítulo 10 e agora no capítulo 13, pouco tempo depois, haviam quebrado a promessa de sustentar a casa de Deus. Vamos ler aqui o capítulo 13. Quem pode ler para a gente os versículos de 10 a 14? 13, 10 a 14. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, irmão. Tá bom, obrigado. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo
do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei os sacerdotes Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. 14 também? 14. Lembre-se de mim, por isso, meu Deus, não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Obrigado. Volta lá para o 10, vamos lembrar de novo da promessa que o povo tinha feito. Olha o capítulo 10. Alguém leia para a gente, por favor, o versículo 39. Eu vou ler alto. Posso ler? Tá bom? Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desapareceríamos a casa do nosso Deus. Desampararíamos a casa do nosso Deus. Obrigado. Olha só, né? O povo de Deus tinha obrigações para cumprir no templo, de sustento no templo. E aqui nós vimos no capítulo 13 que eles não estavam fazendo isso. Lembra que pessoas vieram morar em Jerusalém, das cidades vizinhas, para ajudar dentro de todas as funções do templo? Lembra? Porteiros, cantores, nós vimos isso tudo. E agora, aqui no capítulo 13, essas pessoas tinham que voltar para suas vilas, porque não tinha o sustento que o povo havia prometido para eles, né? E quando Neemias retorna da Pérsia, então, depois de ter passado aquele tempo com o rei, ele encontra o povo não mais sustentando o templo, como eles haviam prometido. Os sacerdotes, os cantores, os porteiros estavam ausentes das suas funções, porque estavam precisando procurar sustento para eles, porque o povo não estava cumprindo com as suas obrigações. Olha o versículo 11 de novo. Alguém leia para a gente o capítulo 13? Vamos ler o versículo 11 de novo. Então contendi os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Lembra o finalzinho do capítulo 10 que foi lido, né? Não negligenciaremos a casa de Deus. Agora Neemias volta e faz a pergunta: por que vocês estão negligenciando a casa de Deus? Eles não estavam cumprindo a sua promessa. E mandou chamar todo mundo de volta. E ele vai nomear aqui, né? Nós lemos, o Giovanni leu, ele vai nomear 4 homens. Nós lemos aqui no versículo 13, né? 4 homens para ajudar nessa distribuição dos bens que o povo iria trazer de volta, aquilo que eles haviam prometido. E é isso que Neemias está tentando revitalizar com o povo. Vamos trazer para nós aqui, né, como nós estamos fazendo com os 2 exemplos anteriores, a nossa oferta a Deus. Eu creio de toda a firmeza que quando a oferta ao Senhor começa a diminuir, é um sinal de que a nossa fé está fraca. Oferta baixa é sinal de fé baixa. Oferta alta é sinal de fé alta. Nós fizemos um propósito com Deus também, né? De não negligenciar as coisas de Deus. Nós fizemos um propósito da nossa oferta.
salvo alguma coisa muito grave, né? Perdi o emprego, aconteceu alguma coisa muito grave que eu precisei refazer minhas finanças, salvo alguma coisa assim, a nossa oferta ao Senhor nunca deveria diminuir, a não ser que a nossa fé esteja diminuindo. E um sinal de uma fé fraca é uma oferta fraca. No versículo 14, que foi lido aqui também, Neemias ora a Deus, né? Aliás, ele ora várias vezes no capítulo 13, sempre pedindo para que Deus se lembre dele, né? Porque ele tinha procurado cumprir aquelas coisas que o povo tinha prometido, inclusive ele, né? Para que Deus possa se lembrar dele. E creio que nas nossas orações, nós deveríamos também pedir isso para Deus, né? Se nós estamos sendo fiéis com as nossas promessas, que Deus se lembre de nós, porque nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Interessante que uma outra pessoa falou essa frase, que achei muito propícia aqui para essa parte do nosso estudo. O mundo é feito de duas pessoas: aqueles que dão, aqueles que ofertam, e aqueles que retêm. Os que retêm comem bem. Os que ofertam dormem bem. Achei muito interessante essa frase. Vou falar de novo. O mundo é feito de dois tipos de pessoas: aqueles que ofertam e aqueles que retêm a sua oferta. Aqueles que retêm a sua oferta comem bem, mas os que ofertam dormem bem. E acho que isso é muito verdadeiro aqui, né? Nós temos que manter nossas promessas a Deus com relação às nossas ofertas. Se a sua oferta tem diminuído e não é por uma causa grave, a sua fé está fraca. Se a sua oferta tem se mantido no nível que você prometeu, e até, na medida do possível, você tem aumentado, é sinal de que a sua fé está aumentando. Rosângela. Você está falando da fé alta, baixa, né? No capítulo 13, quando ele volta a Neemias, ele nomeia na versão que eu estou aqui, que é a Almeida Corrigida, tá? Ele diz que por tesoureiro dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão. Ele diz assim, ó, porque foram achados fiéis. Né? Eles não negligenciaram. Quem negligenciou foi quem baixou a fé. Na Almeida Corrigida fala assim. Muito bacana. Tá ótimo. Esses aí, a fé deles estava boa, né? Eles não haviam negligenciado. Então, com certeza, Neemias viu neles pessoas de confiança, né? Na NVI fala pessoas de confiança, pessoas responsáveis para tomar conta disso, né? Muito bom. E o último, a última promessa, a quarta, né? Que o povo fez no capítulo 10, e aqui no capítulo 13 eles estavam quebrando, era a promessa do sábado. Vamos lembrar do que estava lá no capítulo 10, depois eu quero ler aqui o capítulo 13. Volta lá para o capítulo 10, versículo 31. Quem pode ler para a gente? 10, 31. Eu leio, Allen. Ok. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dias de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas.
Obrigado. Essa foi a promessa que o povo fez no capítulo 10. Olha, nós não vamos abrir o nosso comércio no sábado. Talvez o sábado fosse o dia da semana de maior comércio para os outros povos, mas não para o povo de Deus. E eles prometeram que não fariam comércio nesses dias. Volta lá para o capítulo 13. Vamos ler essa última parte aqui. Quem pode ler para a gente os versículos 15 ao 22? 15 ao 22, por favor. Eu vou ler, Alan. Pode ler, Rosângela. Naqueles dias, vi em Judá que os pisavam desculpa. Naqueles dias vi em Judá que os pisavam largares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimento neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado deviam aos filhos de Judá e vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeres vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ordenei que as fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas colocarei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitariam fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhe disse: por que passas a noite defronte do muro? Se outra vez o fizestes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornarão a vir no sábado. 22, 21, 22 também? 22 também. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da sua misericórdia. Amém. Obrigado. Olha só o que o povo estava fazendo. Eles prometeram no capítulo 10 que não negociariam no sábado, que as portas seriam fechadas um pouquinho antes de começar o sábado, as portas, né, dos muros, e só seriam abertas depois que terminasse o sábado. E agora nós estamos vendo o povo quebrando essa promessa. Estavam negociando no sábado como se o sábado fosse um dia como qualquer outro. E Neemias está dizendo, não, vocês estão errados. Né? Vamos trazer isso para nós hoje. Nós não temos um dia como o sábado, né? Que é consagrado a Deus, como era para o povo judeu. Mas, para nós, né, discípulos de Jesus, cristãos, o domingo é o dia especial. É o dia que nós nos reunimos como uma família para adorar a Deus. Né? Foi nesse dia, no domingo, que Cristo ressuscitou. E foi nesse dia que, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo iniciou o reino de Deus através da pregação dos apóstolos. Então, o primeiro dia da semana é um dia especial para nós, cristãos. E parece
que cada vez mais o domingo está se tornando um dia de compras, de trabalho, de lazer, e não de adoração a Deus. Nós não temos mais a lei do povo judeu, né, para guardar o sábado. Essa lei morreu com Jesus. Mas eu estou fazendo um paralelo aqui para nós, aplicando para nós, para o domingo. Nós temos que tomar um cuidado, não é? Para que o domingo não se torne um dia como qualquer outro. Um dia de trabalho, de lazer, de compra e de venda, e a gente substitua o culto ao Senhor Deus por todas essas outras coisas. O povo aqui estava quebrando sua promessa. E Neemias estava relembrando. Vocês não se lembram, quando vocês fizeram isso outras vezes, como o Senhor Deus castigou o povo? E nós temos que tomar cuidado para que a gente nunca se esqueça de colocar Deus em primeiro lugar, acima do trabalho, acima do lazer, acima de compra, acima de família. Deus em primeiro lugar. Muitas vezes eu escuto de irmãos que não participaram do culto: ah, mas a minha família chegou sem avisar, eu precisei ficar aqui para fazer comida. O que está em primeiro lugar, né? Olha, família, que bom que você está aqui, venha ao culto comigo. Ah, eu não quero ir. Então, tá bom, eu vou me ausentar por umas 2 horas, você fica à vontade aqui em casa. Quando eu voltar, a gente continua o nosso papo, né? Primeiro lugar é Deus. Ah, mas olha, hoje eu não fui porque eu fiquei encarregada de cozinhar para muita gente. A minha família vem aqui no domingo para almoçar. Poxa, que bom, né, que a família vem domingo para almoçar. Mas a prioridade é Deus. Senão a gente está invertendo a ordem das coisas, né? Nós estamos colocando o comprar, vender, trabalho, lazer antes da nossa adoração a Deus. Nós não podemos agir assim. Giovanni e a Nath ou Luiz, aí vamos fazer o nosso término aqui por causa do nosso horário. Pois não, Giovanni? Disseste bem, irmão. Satanás sempre dá uma proposta boa, porque se for ruim, a gente diz não. É a proposta de um namorado não cristão convidando para sair no horário do culto, familiares. As propostas são boas, mas o nosso compromisso com Cristo, com Deus, vem em primeiro lugar. Tem uma outra questão que nós temos que ter um cuidado. Só quem conhece os corações dos cristãos é Deus, nós não conhecemos, mas temos que alertar. O culto online, ele veio para facilitar a questão da pandemia e para facilitar que o doente, o enfermo, que não possa deslocar até o culto presencial, assista online. O cuidado que o cristão tem que ter com a acomodação. Não ir no presencial porque é melhor online, eu estou em casa, acordo mais tarde, eu posso fazer outras coisas depois. O cuidado. Mas quem conhece o coração é Deus. Cada um sabe o que deve ser feito. Muito bom. Obrigado, Giovanni. Falou muito bem. Isso mesmo. Luiz ou Nath? Sou eu, Alan. Pois não, Nath. Eu ia fazer um comentário, um acontecido que eu com minha tia, né? Ela me convidou para um dia de domingo para eu ir com ela na casa do meu primo para lazer, né? Para uma praia. Aí eu disse assim, eu não disse um não para ela. Eu disse assim, tia, eu irei se primeiro a senhora for comigo no culto, domingo de manhã, aí depois que a gente for, eu vou com a senhora à tarde, quando a gente sair do culto. Aí eu fiz essa proposta a ela, né? Aí, graças a Deus, ela aceitou. E eu também me esforcei para acordar cedo, porque minha tia é pontual. E nós fomos para o culto. Aí, depois
que a gente saiu, que eu fui com ela para onde ela me chamou, né? Mas eu não inverti a ordem. Sim, Então, ainda sim. tive sabedoria, quer dizer, pedi a Deus sabedoria para ainda evangelizar ela, que ela foi para o culto e nesse dia estava tendo oração pelas cadeiras vazias, né? Então, a gente chegou cedo, eu orei a Deus que os irmãos já estivessem lá, e já estavam o pessoal lá meia hora antes. E graças a Deus deu tudo certo. Então, Sim. tem que a gente ter essa sabedoria, né? Obrigado, Nath. Sim, lógico. Eu acho que eu falei isso nas outras quintas-feiras, né? O exemplo do meu pai, né? Nós morávamos numa fazenda em Cabreúva e a cidade mais próxima era a cidade chamada Itu, onde eu e as minhas irmãs íamos na escola. E as minhas irmãs começaram a namorar, né? Lá em Itu, e os namorados não eram cristãos. E meu pai sempre levava as minhas irmãs para Itu, no sábado à noite, para ficarem com as suas amigas, né? com os namorados, um grupo grande, mas meu pai sempre falou para minhas irmãs, olha, eu levo vocês às 7 horas da noite, mas eu vou buscar vocês às 10 horas da noite, porque domingo de manhã nós vamos cultuar a Deus. Eu não quero ninguém dormindo no culto, né? E 10 horas da noite é quando as coisas estão começando no sábado à noite, né? E minhas irmãs ficaram muito fiéis. Os namorados, com certeza, não entendiam por que iam embora às 10 horas da noite, quando as coisas estavam começando, mas os dois foram convertidos ao Senhor, né? Pelo bom exemplo. Então, acredito que é isso que a gente tem que fazer, né? É colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, não inverter a ordem, não quebrar as promessas que nós fazemos para Deus, tá? Muito bem, 4 coisas que nós vimos aqui, né? Que o povo havia prometido e não cumpriu. O primeiro deles era aquelas pessoas mistas, né? Se misturando com os povos. Nós não podemos ser cristãos assim, mistos. Um pé na igreja, um pé no mundo, querendo só as bênçãos de Deus, mas não querendo nenhuma obrigação. Falamos também um pouco sobre a segunda promessa, né, que o povo aqui não estava cumprindo, que era a promessa, né, de não casar com pessoas que não eram tementes a Deus. E nós fizemos essa aplicação hoje com os nossos jovens, né, com aqueles que estão namorando, pensando em casar, a importância de ensinarmos essas pessoas a tomar todo o cuidado com quem elas vão passar o resto da vida. Falamos também sobre a promessa do sustento na casa de Deus, né? Nossas ofertas são importantes. Nós fizemos um propósito, né? Fizemos um orçamento com Deus e nós devemos cumprir. Sinal de baixa fé, não vou nem falar pouca fé, porque tem gente que vai começar pensando em café, né? Então, sinal de baixa fé é sinal de baixa oferta. Vamos tomar cuidado com isso. E falamos agora, nesse último, né, sobre a promessa de colocar Deus em primeiro lugar, né? O domingo é o dia de cultuar ao Senhor. Eu sei que tem pessoas que trabalham domingo, né? Trabalham em turnos, né? Cada semana folga num dia. Então, eu entendo isso, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a maioria das pessoas que não trabalha domingo, mas que coloca outras coisas como mais importantes do que Deus. Isso nós não podemos fazer. Aprendemos aqui com Neemias que isso não é correto. Deus em primeiro lugar. E a nossa oração, né, de todos nós, devia ser assim, que
as pessoas que vêm depois de nós, nossos filhos, nossos netos, lembrem do Senhor Deus por causa da nossa fidelidade. Que nossos filhos e nossos netos, a próxima geração, seja uma geração temente a Deus, e não uma geração que se esquece de Deus, porque vão olhar para nós e vão lembrar da nossa fidelidade a Deus. Nosso trabalho é muito importante para o Senhor. Neemias mostra isso, né? E que nós possamos ser assim, que Deus possa abençoar todos nós a sermos pessoas dedicadas, que trabalham para o Senhor, que colocam o trabalho do Senhor em primeiro lugar. Eu quero agradecer a todos vocês, eu aprendi muito com esse estudo de Neemias, muito mesmo, e eu espero que você tenha aprendido também e coloque em prática esses ensinamentos, né? As aulas estão todas gravadas, acredito aí que o Gustavo tenha colocado no nosso grupo de estudos na quinta-feira todas as aulas. Elas também estão na página do YouTube da Igreja de Cristo no Guanabara, aqui em Campinas. Então, você pode entrar lá no YouTube, escrever Igreja de Cristo Guanabara, entra lá no playlist e você vai ter todas essas aulas. Estude, né? Assista de novo, relembre e pratique isso. Hoje é a nossa última aula. Estamos terminando o estudo aqui de Neemias. Vamos ficar o mês de dezembro sem ter o nosso encontro aqui nas quintas-feiras, mas retornaremos em janeiro. Então, eu peço a gentileza que você não saia do grupo. O grupo não é para ficar colocando um monte de coisa. Aliás, acho que ninguém consegue colocar nenhum tipo de comentário no grupo, exatamente para ninguém sair do grupo. Eu peço que você fique no grupo, porque vai ser a maneira que eu posso comunicar com todos a respeito do nosso próximo estudo, tá? Então, fique nesse grupo para que você possa receber essa informação e eu espero ver vocês em janeiro, né, com um novo estudo, para que a gente possa, então, continuar estudando e praticando a palavra de Deus. Tá bom? Vou sentir saudades. Ah, também vamos, viu, Débora? Com certeza. Amém. Né? Amém. Também vamos, né? Amém. Tá muito bom. Vamos, antes da gente começar a falar um ao outro, vamos terminar orando a Deus? E aí sim, aí a gente vai... Se eu vou pedir para o Giovanni me colocar de rosto de novo, para eu poder terminar a gravação, e depois que a gente orar, aí sim, a gente pode falar um tchau aqui, e um até breve, né? Nós vamos nos ver de novo, se Deus quiser, em janeiro. Tá bom? Muito bem. Giovanni, você que estava aí já pronto, você pode nos dirigir em oração para terminarmos esse estudo de hoje, por favor? A Eliana quer falar, eu acho, irmão. Isso. Eu queria pedir oração para o Sr. Norton, lá dos Estados Unidos, que está com um probleminha de saúde, que a gente coloque o Sr. Norton em oração todos os dias. Sim. Probleminha meio sério, então a gente precisa estar orando por ele. O problema dele é que o câncer voltou, né? E é isso dela. O câncer dele voltou, né? Tá. Isso mesmo. Obrigado por lembrar disso, Eliana. Vamos lembrar, sim, né? O senhor Norton, né? Um grande amigo aqui do Brasil, né? Temos ele mais dois irmãos. Então, vamos orar por eles. Estão com o mesmo problema de câncer. Então. Giovanni, lembrar de Marcos. De Robin, esposa de Alan. Ah, obrigado, né? Continuar orando pela Robin, graças a Deus ela está bem melhor, mas com certeza precisa muito das orações. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos por mais um dia de vida, mais um dia que vivemos no Espírito Santo do Senhor, que vivemos sob o teto do seu amor, sua compaixão, sua misericórdia.
Te agradecemos por estarmos aqui reunidos como igreja, como o corpo do teu Filho amado, nosso cabeça Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe hoje através do teu servo Alan, que possamos seguir os exemplos e os mandamentos, as diretrizes que o Senhor nos ensina através dos exemplos do passado, que possamos cada vez mais e mais colocar Cristo em primeiro lugar, fazer morrer dia a dia o nosso eu e colocar Cristo em nossa mente e coração. Te agradecemos também por esse estudo maravilhoso que concluímos hoje, essa carta de Neemias, um belo exemplo de gestor, de um servo fiel ao Senhor, que se dedicou, a comparação com hoje, seria como a tua igreja, o teu povo, lá em Israel. Levamos até o Senhor os pedidos pela saúde do irmão Norton, do irmão Wagner do Rio de Janeiro, do irmão Beto de Porto Alegre, os 3 que estão com essa doença, o câncer, que o Senhor dê conforto a eles, misericórdia, que o Senhor esteja com eles espiritualmente e também fisicamente, que sempre seja feita a vossa vontade, nessa aprovação, que eles tenham perseverança e paciência, e o amor também da igreja para com eles. Também te pedimos pela saúde da irmã Robin, que o Senhor esteja com ela no tratamento dela, e com todos aqueles que estão precisando da sua misericórdia, das suas mãos, da sua intervenção na questão da saúde física. Mas também te pedimos, principalmente pela saúde espiritual. Em nome do teu Filho amado, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém, irmão. Amém. Boa noite a todos.